Pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer um negócio aqui punk. Nós vamos trincar este vidro utilizando o processo de polimento de forma errada. O que nós vamos querer com esse vídeo, tá? Mostrar para vocês por que se trinca um vidro, o que acontece num vidro durante o polimento que leva à trinca do vidro. Nós sabemos que essas trincas que ocorrem, a quebra do vidro, nada mais é do que uma quebra térmica, tá? O vidro ele tem superfície grande e quando a gente está trabalhando no polimento, nós estamos aquecendo uma área e esta área passa a ter um aquecimento maior do que as áreas em volta. Com isso a gente causa um choque térmico no vidro, tá? O vidro frontal dos veículos, que são os para-brisas, eles são vidros laminados, então eles são um pouco menos resistentes à temperatura do que os vidros laterais e traseiros, porque os vidros laterais e traseiros são vidros temperados, né? Que passam por um processo de altas temperaturas e resfriamento rápido, inclusive e passa na autoclave, né? Eles ficam em autoclave, sofrendo temperaturas baixas e altas a todo momento, justamente para temperar esse vidro, tá? Quando a gente olha um vidro laminado, que é o caso dos vidros da frente, queria até que o Felipe pegasse a borda do vidro aqui, se ele conseguir pegar bem certinho a borda, vocês vão observar que existe duas lâminas, olha, tem duas lâminas no vidro, tá vendo? Tem a lâmina interna, a lâmina externa, que são coladas com uma resina plástica que cola essas duas faces, tá? Então nós temos dois vidros finos, tá? Que são colados um no outro. Então por isso que chama-se vidro laminado. São duas lâminas, de 2 a 3 lâminas, combinadas com essa resina plástica no meio, que faz a colagem. Tanto que quando ocorre a trinca, ela vai acontecer na lâmina externa e não na interna. Por isso que também são vidros de segurança. Inclusive os vidros laterais do carro são vidros de segurança. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o processo de polimento de forma errada. Ou seja, a gente não vai trabalhar com a umidade necessária, a gente vai trabalhar com a politriz em alto giro, a gente vai acabar impregnando um pouco mais com óxido de cério, que a gente vai cometer o erro no polimento proposital para trincar esse vidro, tá? Eu vou usar minhas luvas, tá? Não tem problema de estilhaço nem nada, tá? Então a gente sabe o que a gente está fazendo, tá? Então a gente vai tomar algumas precauções aqui, mas também sem exagero, porque não vai voar estilhaço, não vai acontecer nada do vidro abrir no chão, ele simplesmente vai trincar, tá? E aí a gente vai também ter um referencial de qual é a temperatura de trinca. Bom, o que a gente sabe? Que o vidro laminado, ele suporta temperaturas entre 50, 60, 70 graus. Acima disso, nós estamos incorrendo no risco de causar o choque térmico, tá? A gente percebe muitas vezes trincas de vidros em áreas de praia, que o carro fica o dia inteiro no sol, aí o pessoal entra no carro, a primeira coisa que faz é ligar o ar-condicionado no carro sem antes deixar aquele calor interno sair um pouco com as portas abertas. A hora que o ar frio bate no vidro, ele trinca. Por quê? Choque térmico, tá? Então a gente vai simular aqui uma quebra térmica, a gente vai fazer a quebra térmica para vocês entenderem qual é a temperatura que a gente atingiu para fazer a quebra, tá? Neste momento, em temperatura ambiente, nós estamos aqui com 32 graus no vidro, tá? Essa quebra térmica aqui, ela vai ocorrer próximo aos 100 graus. Assim a gente acredita que seja a trinca desse vidro aqui, tá bom? A gente vai colocar a câmera aqui no pedestal, vamos aproximar e a gente vai começar a fazer o processo da quebra para vocês entenderem o que a gente está fazendo de errado e o que a gente tem que fazer de certo para que não ocorra a quebra, ok? A gente já volta com o vídeo. Bom, pessoal, então a gente vai começar o nosso processo aqui, tá? Eu coloco um pouquinho de óxido de cério no vidro, como sempre. Faço uma leve impregnação do vidro, tá? Para a gente iniciar o processo.
a minha boina, ela já está levemente impregnada, tá? Então agora a gente começa. Eu já vou começar de forma errada. Nós trabalhamos no vidro em torno de 1.300 a 1.400 RPM. Eu já vou trabalhar bem mais alto aqui, em torno de 1.400, tá? Porque essa é a forma errada. Porque quanto mais velocidade, menos corte. Então, vocês querem ter um corte perfeito do vidro, a gente tem que trabalhar ali em 1.400 RPM. Então, eu vou trabalhar aqui em 2.200 RPM, tá? Então, tá aqui setado, 2.200 RPM, e a gente vai começar a fazer o trabalho. Nós sabemos também que esta lixa, esta boina, que são as boinas de alto corte, elas devem ser, a todo momento, umedecidas. E eu não vou trabalhar muito com a umidade, esse vai ser um dos erros. Então, o primeiro erro, alta velocidade. Segundo erro, baixa umidade. Terceiro erro, eu vou colocar pressão na politriz, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui o processo. Começamos aqui. Vou pedir para o Felipe fazer uma medição da temperatura. Quanto? Ó, nós estamos agora a 60 graus, tá? E a gente vai continuar aqui, ó. Ó, 70 graus. Estamos a 80 graus, ó. ...90 graus... ...100 graus, senhores... ...estamos a 100 graus nesse momento... ...e aí... ...105 graus... Estamos a 110 graus. 130 graus, senhores. Muito bem. Ocasionamos então a trinca no vidro, tá? A 121 graus, tá? Então nós fizemos a trinca do vidro, tá aqui, tá trincado, tá? Então eu vou aproximar aqui a câmera para vocês verem. Tá aqui a nossa trinca, ó. Nós fizemos a trinca do vidro a 130 graus, tá? Então tá aqui, o vidro foi trincado. Então nós trabalhamos aqui totalmente errado nessa parte, tá? Porque aqui nós deveríamos ter trabalhado com menos velocidade, não deixando subir a temperatura dessa forma. Então, nós conseguimos aqui realmente fazer o polimento, só que nós conseguimos também fazer a quebra do vidro. E para vocês terem ideia a respeito da questão da quebra térmica, o que acontece? Olha só, aqui o vidro ainda está em 110 graus, tá? 110 graus, e eu vou para uma área não muito longe, ó. Vou fazer aqui, olha quanto que eu tenho. Eu tenho 60 graus praticamente de diferença entre o centro, que ainda está a 116, e eu vou bater aqui do ladinho agora, ó. Ó, 54 graus de diferença, tá? Então, o que acontece? Essa diferença de temperatura exorbitante que nós temos faz com que o vidro não suporte e ele trinque. Por quê? Olha só, eu vou pegar aqui, ó, exatamente aqui, ó, onde está o facho de luz, aqui onde teve a trinca, tá? Ó, estamos aqui a 103 graus. Na bordinha aqui, ó, do ladinho dele, ó, quanto que a gente está? 39 graus. Então, isso aqui é a quebra térmica. Essa é a quebra térmica, tá? Então, a trinca aqui aconteceu devido ao excesso de calor, falta de lubrificação, excesso de velocidade e eu fiz a pressão sobre a politriz, tá? Então, o que acontece? Nós não podemos trabalhar desta forma.
Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um polimento praticamente do lado aqui, da forma correta, para vocês verem como que a gente vai trabalhar em cima disso. Por que que quebra? Excesso de temperatura, falta de procedimento, falta de atenção, falta de lubrificação, falta de setar a velocidade correta da politriz, tá? Então eu vou pausar o vídeo aqui que eu vou preparar outra área para a gente trabalhar de forma correta. Bom, então vamos lá. Aqui nós fizemos a trinca a 130 graus de temperatura, tá? Um outro fator que pode te levar ao erro, mesmo você tentando fazer tudo certo, é isso aqui, ó. Esse equipamento aqui, se for um equipamento ruim, se não for um termômetro preciso, vai te levar ao erro. Porque o termômetro, ele tem que te dar com precisão a temperatura que você está trabalhando na real, tá? Então o que que acontece? Eu uso esse termômetro, tá, da BMX, é um excelente termômetro, ele tem um valorzinho um pouco mais alto, também não é nada exagerado, mas é o melhor termômetro para fazer a medição exata de temperatura, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui? Nessa parte aqui nós vamos trabalhar da forma correta. E vocês vão ver que a gente vai trabalhar da forma correta e não vai causar nenhum dano no vidro de quebra, como nós fizemos propositalmente desse lado, que ainda está quente. Ó, ainda está a 84 graus aqui, tá? Ó, e nas extremidades eu tenho uma diferença de 40 graus de temperatura, tá? Então agora a gente vai trabalhar nesse setor de forma correta, beleza? Então o que que a gente vai fazer? Mesmo procedimento. Eu vou impregnar um pouquinho aqui, só um pouquinho, tá? Vou pegar aqui minha boina, vou passar um pouquinho aqui e já vou umedecer a região, ó. Umedeci a região. Saio dos 2000, vou lá para 1300 e ó, vou começar meu processo, ó. Olha aí, ó. Venho aqui, ó. Não tô colocando pressão na politriz, só tô apoiando, tá? Ó. Se eu quiser subir o giro aqui, não tem problema, só que aí eu vou continuar trabalhando com a umidade. Felipe, bate aqui quantos graus a gente está? 40 graus, ó, agora que eu entrei na temperatura de corte. Então eu vou vir aqui, vou borrifar mais um pouquinho de água, até para eu reaproveitar o óxido de cério que está aqui na boina. E ó, olha lá, ó. Olha o óxido de cério saindo da boina, ó. Ó. Espera aí que eu peguei a fita aqui sem querer, ó. Então vamos lá, ó. Então essa aqui é a forma correta de se trabalhar. Ah, pô, eu vou aumentar um pouco o giro aqui para eu ter um melhor aceleramento. Então eu vou passar aqui para 1400, ó. Ó. Qual que é a temperatura aí, Felipe? Ó, 46 graus, ó. Secou. Eu vou vir aqui, mais um pouquinho de umidade, ó. Mais um pouco de umidade. Vamos lá de novo, ó. Ó, aquele processinho lento, não adianta ficar fazendo isso aqui. O movimento é esse aqui, ó. Ó. Aí eu desço 50% do que eu fiz lá daquele lado, ó. Desço mais 50% desse lado. Tô buscando temperatura, tô buscando corte, ó. Ó. Qual que é a temperatura, Felipe? Ó, 46 graus. Dou um tempinho aqui, vou dar outra borrifada. Estou dentro da temperatura de segurança.
Ó. Borrifo, venho novamente com a minha politriz, ó. Continuo o processo, ó. Percebeu que secou a água do vidro? Não deixe subir a temperatura, ó. Ó. Tá vendo? Olha só. Ainda está bem úmido. Olha o que tem de óxido de sério sendo reaproveitado na boina. Ó. Agora nós chegamos a 50 graus, né? Então o que eu vou fazer? Vou borrifar mais um pouquinho, vou tirar a fita aqui, gente, porque a politriz está pegando aqui. Então, ó, borrifo minha água de novo. Então a gente voltou aí para uma temperatura talvez em torno de 48, 45. É isso, Felipe? 45 graus. Volto de novo com o processo, ó. 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 Eu não preciso também trabalhar com a superfície totalmente úmida, tá? Assim, muito molhada. Por isso que eu uso esse borrifadorzinho aí, tá? Ó. Então essa aqui é a forma correta de fazer o polimento, tá? Outra coisa, pessoal, o que que acontece? As nossas boinas de seda de alto corte, elas possuem esses furinhos aqui, ó. Esses furinhos aqui, eles possuem a função de fazer uma ventilação durante o processo. Nesses furinhos ficam depositados também o óxido de sério. Logo, eu não preciso ficar colocando óxido de sério toda hora, porque na própria boina, e olha que minha boina é nova, ela não está impregnada, ela vai fazendo esse reaproveitamento. Se eu trabalhar com essa boina totalmente a seco, eu vou elevar a temperatura, eu vou trincar o vidro. Outra coisa, eu acabo deteriorando mais a boina do que o necessário. Por isso que a gente trabalha com uma leve umidade. Outra coisa, quando a gente fala de boina de feltro e boina de carpete, elas trabalham mais a seco. Por quê? Porque elas não têm poder de corte, elas não conseguem fazer aquele corte preciso. Por quê? Elas precisam do óxido de sério para fazer o corte, porque o óxido de sério, quando chega a uma temperatura de 40, 45 graus, ele reage, né? Ocorre uma reação química calor e óxido de sério e ele começa a fazer o corte do vidro. Estas boinas de seda de alto corte, elas já possuem o corte natural delas, que é 15, 20, 30 vezes mais do que o corte de um feltro comum, tá? Até 50 vezes mais o corte de um feltro comum e algo quase em torno de 70 vezes o corte de uma boina de carpete. Então, a gente não precisa de muito óxido de sério. Claro, a gente precisa dele para auxiliar o corte da boina. Ela cortaria sozinha? Cortaria. Levaria mais tempo? Sim. Por isso que a gente faz a união da boina de alto corte com o óxido de sério, concentração 85 a 90%, porque o óxido de sério rosa, que algumas pessoas compram, não foi feito para vidro, ele foi feito para polimento de espelho, com baixa concentração. Então, a nossa boina, como ela é extremamente poderosa no corte, ela acelera o processo. Por isso que eu trabalho com vidro de forma mais úmida. Se eu estivesse trabalhando com uma boina de feltro ou uma boina de carpete, eu trabalharia aqui com muito menos umidade. Mas, como a gente tem uma outra tecnologia na mão, a gente trabalha com mais umidade. E olha só nessa brincadeirinha que a gente fez aqui, olha o que aconteceu já com essa superfície.
Tem alguns riscos aqui, mas eles estão na parte de baixo, na outra lâmina aqui, tá? Eles estão riscados na parte de baixo. Mas olha a qualidade desse refino, desse trabalho. Cara, tá pronto, tá lindo isso aqui, né? Então, este aqui é o trabalho que nós temos que fazer com as boinas de alto corte, que essas boinas maravilhosas que nós temos aqui, que elas são incríveis. Só que, quando usada de forma errada, ela se transforma num grande vilão, tá? Mas isso é erro profissional. A boina não trinca vidro. Quem trinca o vidro é o profissional atuando de forma errada, tá? Ah, puta, eu tenho um risco muito profundo aqui, Fernando, e a boina vai remover esse veio aqui. Todo material possui suas limitações. As nossas boinas cortam riscos de média monta, inclusive. Coisas que a gente teria que lixar, ela corta. Agora, se tem um risco profundo, talvez a gente tenha que fazer um processo de lixamento para aliviar, porque imagina uma boina de seda escamando o vidro, aí seria uma coisa surreal, né? Mas nós temos esse poder de corte, a gente alivia bem, tá? O que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Esta é a forma certa de usar a boina. Umedeceu a área, pá, trabalhei com a área úmida, veio com a boina, movimentos lentos, porque a gente precisa criar aqui temperatura e dar o tempo de corte. Quanto mais velocidade da boina, menos corte eu tenho no vidro, mais aquecimento. Então eu trabalho aqui em torno de 1.400 até 1.500 RPM, a gente pode trabalhar. Outra coisa, não adianta eu trabalhar com rotações absurdas, porque os próprios suportes dizem qual a temperatura, qual a rotação máxima que você pode usar para ele, porque nós temos o efeito de órbita, do centro à extremidade, o que ele vai ser eficiente ou não. Então, pessoal, a gente tem que ter muita atenção nisso. Então, a nossa boina é isso aqui, ó. Passei o óxido de cério nela, ó, nem vou usar o óxido de cério, já tá nela, ó. Venho aqui, borrifo a área, ó, venho aqui trabalhando de forma lenta, buscando aqui o corte, sempre fazendo 50% da área que eu cobri. Ah, o que significa isso, né? Então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui, tá? Para eu explicar para vocês. Se eu fiz o polimento aqui, a hora que eu voltar, se eu voltar aqui, né? Então eu venho aqui, se eu volto aqui, eu fico com essa parte sem polir. Então eu sempre venho com a boina cobrindo 50% do que você fez anterior. Volto aqui, 50 aqui, volto aqui, 50 aqui. Fiz na horizontal, eu venho fiz na vertical, eu venho na horizontal, ó, cruzando, cruzando. Esse aqui, ó, esse movimento aqui, tá? Isso aqui. Eu vou fazer um pouquinho para vocês verem, vou pedir para o Felipe aproximar, para vocês verem como que a gente vai cortando 50% daquilo que a gente faz. E ó a velocidade, ó. Então eu venho aqui, ó, buscando temperatura, ó, volto aqui, ó, venho aqui, ó, 50%, ó, volto aqui, ó, acabei aqui, venho cruzando, volto, venho cruzando, volto, venho cruzando, volto, venho cruzando, volto, venho cruzando, volto. Então é isso aqui, ó. Aí eu já começo de novo na vertical, ó. 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 Tá vendo? Então, esse aqui é o processo correto de se trabalhar para que não ocorra trinca no vidro, para que você não cause danos que não há necessidade de causar, tá? Então eu espero que este vídeo seja bem explicativo para todos que querem conhecer a tecnologia, para você que já comprou a nossa tecnologia. Estamos vendendo muito, graças a Deus as pessoas estão entendendo a importância de ter um produto de alta performance, tá? Então a gente vem aqui para esclarecer todas essas dúvidas. Uma outra coisa muito importante que eu queria falar com vocês, aproveitar este momento, vou até pegar meu canetão aqui, só um minutinho, deixa eu buscar ele aqui.
aqui no meu setor de assuntos aleatórios. Rapaz, eu sempre, toda vez que eu vou procurar um canetão, eu não tenho ele aqui. Mas vou fazer um desenho aqui, tá? Vou fazer um desenho aqui com óxido de cério mesmo, tá? Vamos supor que o meu risco esteja aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Eu venho buscando calor nas extremidades dele, para depois começar a trabalhar de forma centralizada aqui. Por que eu estou buscando calor aqui, 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 para depois entrar para o centro? Para que a gente não tenha uma diferença, como vocês viram aqui, de temperatura, que possa causar uma quebra térmica. Então, se eu venho buscando temperatura aqui, 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 aí eu começo a ir para o centro, eu tenho muito menos riscos de uma quebra térmica do que eu trabalhar direto somente aqui, ó, só aqui. Por quê? Aqui eu vou elevar a temperatura até 60 graus e aqui em volta a diferença de temperatura vai ser em torno de 30 graus. Mesmo trabalhando com temperatura dentro do padrão, pode ocorrer o choque térmico, porque o choque térmico é isso. Uma temperatura alta e pum, do lado uma temperatura baixa. Ou uma temperatura baixíssima aqui e pum, uma temperatura alta, num curto espaço de vidro, tá? As moléculas do vidro, a gente acelera elas muito rápido, então elas ficam todas agitadas, elas querem expandir. E aí elas vão expandir para um lado, elas encontram resistência do frio, que aí elas vão querer acelerar aquelas outras moléculas, só que aquelas outras moléculas ainda estão quietinhas. Então é a hora que trinca, é a hora que quebra, né? Então é essa cautela que vocês têm que ter. Estamos combinados? Estamos jóia? Então, ó, gente, não vamos quebrar vidro, vamos fazer o processo certinho. Podem contar com esta boina, porque ela é maravilhosa. Não existe nada no mercado. Vocês vão encontrar só aqui na Arte em Carros. Somos nós que estamos lançando a boina, somos nós que estamos colocando ela no mercado. E podem acreditar, isso aqui não é conversinha. Tem um monte de produto que as pessoas compram. Todos os dias eu recebo centenas de mensagens no meu WhatsApp. E boa parte dessas mensagens as pessoas vêm falar: Fernando, eu comprei um produto X e rapaz, não resolve. Fernando, eu comprei um outro produto e eu não consigo tirar nem a mancha do vidro. Gente, falem com quem sabe do que está falando. E pensem uma coisa, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Não fiquem atrás de precinho pequenininho, porque não existe mágica. Se um produto custa X e você encontra ele por 4x mais barato, alguma coisa tem ali. Eu tenho visto kits de polimentos de vidros a R$ 89,00, compondo óxido de cério, feltro, rebolo. Gente, eu não sei. Eu só de olhar me arrepia. Tá? Então, cuidado com o que vocês vão fazer. Entendam o que vocês querem no mercado. Se vocês querem ser mais um, ou se vocês querem ser doutores naquilo que vocês façam. E investimento não é só em equipamento. Investimento também é em estudo, em buscar tecnologia, em se atualizar, tá bom? Fica aqui um grande abraço para vocês e até a próxima.